Boa noite, meninas. Boa noite, Fran. Boa noite, Ana. Boa noite, Mi. Tudo bem com vocês? Hoje não deu tempo nem de passar uma base. Hoje o dia foi puxado. Mas estamos aí. Oi, Ana. Oi, Tati. Que bom. Normal, né? Normal. Ai, ai, ai. Hoje quase que não saiu nem janta. Com a correria. Boa noite, boa noite. Boa noite, Bia. Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Marina, boa noite. Outra Jéssica. Como é que vocês estão? As crianças já estão dormindo aí? Aqui já estão na cama, os dois. O Rafael já dormiu, mas o Bernardo ainda eu consigo escutar umas conversinhas dele. Oi, Tati. Me mandem aí, enquanto o pessoal vai entrando e a gente vai se familiarizando aqui, me mandem de onde vocês estão falando, para que eu saiba de onde vocês são. Algumas eu já sei que é daqui de Campos Novos, mas algumas eu ainda não sei de onde que estão falando. Me mandem aí, de onde que vocês são. Camboriú, Vargem. Boa noite, Carol. Carol é de Belo Horizonte. Capinzal. Eu já morei em Capinzal. Campos Novos. Oi, Lu, tudo bem? Bebê dormindo por aqui, Capinzal. Que legal. Boa noite, Fernando. A nossa live é sobre disciplina positiva. Hoje nós vamos falar se eu não quero bater, não quero castigar, o que eu posso fazer, né? Para que vocês saibam qual que é o assunto dessa live. Erval Velho, mas sou de Campos Novos. Soraya, já conheço a Soraya. Oi, Marci, hoje você conseguiu participar, que bom, né? Que bom, tava preocupada que não tinha conseguido ontem e hoje deu certo. Santo Expedito do Sul, Rio Grande do Sul. Não é só de Campos Novos. Serrana, São Paulo. Que legal. Que bom. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas da disciplina positiva, né? E depois que a gente toma essa decisão de educar, né, com respeito, e depois que a gente tem essa intenção, só não punir fica difícil para nós, né? Porque a gente não tem outra referência, não tem outras ferramentas. E então entra a disciplina positiva que nos traz aí 52 ferramentas para que a gente escolha o momento adequado para usá-las. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, de algumas, não vou conseguir falar todas porque é 1 hora e passa tão rapidinho, a gente começa a conversar e quando vejo já deu 1 hora. Mas eu vou conseguir falar um pouquinho, acredito que umas quase 10. Também vou conseguir fazer uma atividade. Mais alguém entrando. Vocês percebem que, segunda-feira nós chegamos a 80 pessoas. Ontem nós chegamos a 50. E hoje provavelmente nós vamos ficar entre 30 e alguma coisa. E isso é super normal, né? Isso é
Todas as educadoras parentais que eu acompanho percebem esse declínio também. Baixaram o e-book mais de 150 pessoas e é difícil, né, você parar e tirar essa hora. Ontem algumas mães me mandaram que esse é o horário da rotina da noite, horário que tem que fazer dormir, horário da janta. Algumas crianças dormem um pouquinho mais tarde, né, e acaba não conseguindo parar pra assistir. E uma coisa que aconteceu ontem muito engraçada, deixa eu contar pra vocês enquanto talvez mais algumas pessoas vão entrando. Ontem, enquanto eu conversava com vocês, os coraçõezinhos aqui subiam, e eu falando, e aqueles coraçãozinhos subindo, e eu aqui me achando, né? Digo, nossa, tô falando bem, né? E aí, hoje lá no grupo do Telegram, uma mãe mandou: Cris, ontem o meu menininho não dormiu, e daí eu assisti a live com ele, e eu deixei ele ficar apertando nos coraçõezinhos, por isso que ficava subindo. Eu disse, não, gente, eu lá me achando que eu tava abafando, e era o bebezinho que tava aí, ó, apertando os coraçõezinhos pra mim. Ó, eu acho que ele tá de novo aí, ele tá online de novo, esse bebezinho. Mas foi muito engraçado quando ela me contou que era isso que tava acontecendo, sabe? Ai, meu Deus. Mas tudo bem, né? Eu levei pro lado legal da coisa ainda. Bom, 9 horas, né? Vamos começar, que eu acredito que vocês também tenham a rotina de vocês, os compromissos e se esforçaram para estar aqui. Então, vamos lá. Então, ao decidir parar de punir, tem um neném online aí, gente. Ao decidir parar de punir, né, nós vamos precisar de ferramentas, nós vamos precisar de habilidades, né, para que a gente possa treinar, para que a gente possa ter um novo referencial, um novo olhar, uma nova linguagem, né? Então a gente vai ser treino, tá? Vai ser esforço, vai dar trabalho, mas tudo isso é possível. Tudo isso é um tijolinho por dia, a criança também começa a perceber, começa a devolver isso para nós. E aí eu vou dividir com vocês, né, algumas ferramentas, que para mim falar disso é até mais fácil do que a parte teórica, porque é uma coisa que eu uso muito aqui em casa, então faz muito sentido para mim falar. Quem me acompanha, né, diariamente, quem acompanha a nossa rotina, vê como eu uso isso, mas eu vou falar de uma forma mais, né, que tá no livro da disciplina positiva, né, porque como eu sou uma educadora parental, eu posso falar, né, do livro, eu posso falar das ferramentas, né, então, a fonte, eu posso falar direto da fonte. Então, vamos lá, vamos começar pela pausa positiva. Então, eu vou mostrar pra vocês, que vocês já devem conhecer, claro, né, mas eu vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. Deixa eu só achar o slide aqui. Aqui. Tá aparecendo pra vocês aí? Só me mandem um joinha pra confirmar se o Instagram não tá me... Agora sobe os coraçãozinhos. Ai, ai. Me mandem um joinha se tá aparecendo o nosso cantinho da calma aqui de casa, né? Então esse é o nosso cantinho da calma. E eu vou falar pra vocês como que nós construímos um cantinho da calma e como que nós usamos um cantinho da calma. Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém me manda alguma coisa no chat aqui, porque... Fê, você tá me ouvindo aí? Deu a impressão que deu uma travada aqui no chat. Alguém me manda alguma coisa, um positivo, qualquer coisa no chat ali, só pra ver se tá funcionando. Travou? Fê? Fê? Amor? Fê?
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Alguém consegue me mandar um positivo aí no chat? Ai, não... Ah, desculpa. Não tava carregando. Tá bom. Desculpa. Não, agora já me localizei aqui, eu não tava subindo os comentários. E eles me respondendo e eu não tava vendo. Obrigada, desculpa, gente. Então, o nosso cantinho da calma, né? É importante falar que o cantinho da calma não é algo construído pela família, imposto pela família, ó, aqui vai ser o cantinho da calma, aqui para onde você vai vir quando você estiver irritado, nervoso, estressado, tá? Tá normal, né? Obrigada. É que eu acho que não tava descendo meu chat aqui. E aí, é um cantinho que precisa ser construído com a criança. Sempre nós falamos em envolver a criança, em compartilhar o poder com a criança, tá? E o cantinho da calma também segue esse princípio. Envolver a criança, trazer a criança para participar. Por quê? Sendo assim, fica mais favorável para a criança também querer cooperar, querer fazer, participar desse cantinho, querer ir para o cantinho se acalmar. Então a gente pergunta para a criança onde será que a gente pode fazer o nosso cantinho, né? Para que a gente vá se acalmar, respirar, que seja um lugar confortável, que tenha almofadas, que tenha livrinhos, que tenha adesivos, que tenha coisas que tragam conforto. Pode ser até qualquer coisa que a criança gosta, um brinquedo que ela gosta muito. E aí a criança ajuda a escolher, a criança ajuda a arrumar. E é importante que seja feito um convite para a criança, que ela seja convidada a ir para o cantinho da calma quando ela estiver muito agitada, não está conseguindo se concentrar no que a gente está solicitando, no que a gente está convidando a fazer. Então, olha, filho, será que agora não seria um momento bom para ir para o cantinho da calma? Será que não faria bem você ir lá, dar uma respirada, sentar, olhar os adesivos na parede? E isso pode vir com uma resposta negativa. A criança pode dizer, não, eu não quero. E aí a gente pode falar, e você gostaria que eu fosse com você? Porque eu posso ir lá, eu posso ir me acalmar também, eu posso ir lá te ajudar, né, a essa autorregulação. Porque a gente precisa lembrar que nós somos os modelos para essa criança, né? Ela não vai aprender sozinha como que se acalma, como que chega, né, nesse nível de autorregulação. E é importante que a gente ajude ela. Então, eu posso ir com você? Vamos lá, pega na minha mão, vamos lá se acalmar. Aí a gente senta lá no cantinho da calma, a gente se acalma, respira, porque senão isso daqui vai acontecer. Provavelmente se você querer ir lá conversar com o dinossauro da criança que saiu da jaula, o teu dinossauro vai sair também, aí vai virar uma disputa de poder, nós chamamos, né? Um vai querer ser mais forte que o outro, e normalmente em uma disputa de poder, quem que ganha? O adulto, né? Porque nós somos mais fortes, então, e a criança merece que ela seja educada na calma, né? E não na raiva. Cris, ele sempre tem que ir para o cantinho da calma? Não impor isso. Não, eles não precisam ir. Nós temos o cantinho da calma aqui, e se eu te disser que eu não lembro a última vez que ele foi usado. Porque normalmente quem vai pro cantinho da calma sou eu, o meu marido, ou todo mundo. Rafael ainda não foi pro cantinho da calma por livre e espontânea vontade, e normalmente num convite ele não vai sozinho. Então, tem que ir o pai ou tem que ir a mãe junto sentar, se acalmar. Ele aceita muito bem ir um adulto junto se acalmar. E sozinho ele ainda não foi. Mas o que eu queria comentar com vocês que aconteceu é que ele outro dia, em um momento a partir de quantos anos o cantinho? A partir de 4 anos. Antes disso, a criança precisa muito da nossa... e o Rafael tem 4,5, né? Então, a gente ainda vai junto pra lá. Mas o que eu ia comentar agora, Ju, que aconteceu esses dias, é que em um momento que eu fui contrária a um pedido dele, né, que eu falei que não, ele sumiu do meu campo de visão. E aí eu falei que não, acho que era alguma coisa de comida antes, perto do meio-dia, eu falei que não.
e ele sumiu. E aí eu fui atrás pra ver o que estava acontecendo e ele tava na cama dele, deitado, olhando pro teto. Eu falei, Rafael, o que você tá fazendo? Eu tô me acalmando. Aí eu falei, aí ficou uma sensação estranha, porque assim, foi pro quarto, né? Não sei, ficou um negócio assim, eu falei, tá se acalmando na tua cama? Dele é, eu falei, você acha mais confortável a tua cama? Dele é, tô me acalmando. E ali me deu um estalo que assim, ele não tá indo lá pro cantinho, mas ele encontrou um meio dele se acalmar. Ele encontrou o cantinho dele, né? E ele foi por livre e espontânea vontade, sumiu da cozinha e foi se acalmar. E isso eu achei muito legal. Então, às vezes a gente constrói um cantinho, mas a criança acaba achando outro. Eu lembro que uma vez quando ele tinha 2,5, ele ia para baixo da mesa. E daí depois a gente fez o cantinho. Então, às vezes a criança tem o próprio cantinho dela, né? Para que ela vai lá, respira, se acalma. Mas a intenção da pausa positiva, que serve também para adulto, né? É que a gente realmente tire esse tempo quando a gente entra nesse modo fuga ou luta, para que a gente não tente resolver nenhum problema nessa situação. Claro que quando a criança tá, né, nesse momento que se joga, que se bate, que esperneia, que grita, e você não, tá tudo bem, você tá raciocinando, tudo bem, né? Então você fica ali, acolhe aquele sentimento, acolhe aquela situação, mas se você vê que isso tá te despertando alguma coisa, você primeiro se acalma, depois você se conecta com a criança e depois você tenta resolver a situação. A gente não precisa resolver na hora ali aquele conflito, né? A gente sempre acha assim que, se eu não ensinar na hora, depois eu não consigo mais ensinar nada, a criança tem que aprender ali o que ela tá fazendo errado. Se eu acolher, se eu der um abraço, eu tô falando que tudo bem esse mau comportamento, como se eu estivesse passando a mão na cabeça, né? E nessa hora a criança, se a gente começa a falar, ela não tá aprendendo nada. Sabe por quê? Porque nessa hora ela tá assim. E é essa parte que é responsável pelo pensar, pela memória, pelo planejamento, pelos pensamentos, é essa parte. E essa parte não tá funcionando. Ela tá aqui, ó. E enquanto ela estiver aqui e a gente ficar fazendo isso daqui, a gente só tá perdendo tempo. A criança não tá ouvindo nada. Às vezes, não sei se já aconteceu na casa de vocês. Me respondam aí se já aconteceu. Você tá lá falando e a criança tá assim, ó. Tipo, só tá a carcaça. A criança não tá mais ali. Ela só tá assim, ó, te ouvindo. Como assim, ela só tá enxergando isso daqui, ó. Já perceberam na casa de vocês? Eu já passei por essa situação com o Rafael, que eu falava, muito tranquila, muito calma. Eu não tinha perdido a paciência, mas ele ainda estava aqui. Ele ainda estava nesse modo fuga e luta aqui, que ele ainda estava, né, estressado. E eu falando, mas filho, meu amor, a mamãe já explicou. E ele me olhava assim, ó, como se eu não estivesse falando com ninguém, sabe? É porque ele estava aqui. Aí eu preciso primeiro ajudar ele a se acalmar, eu preciso primeiro me conectar, lembrar ele, né? Lembrar ele que, né, que ele precisa voltar a esse centro, né, se recuperar, que ele não tá mais em perigo, que eu não sou mais um obstáculo para ele. Aí depois eu consigo essa conexão, aí eu consigo corrigir se realmente há uma necessidade, né, de corrigir alguma coisa, porque às vezes não é, às vezes é só uma frustração ali momentânea, não é nada a ser resolvido, né? Às vezes só de você dizer assim, eu entendo que você queria bolacha e agora é a hora do almoço. Pronto. Eu validei o sentimento, eu fui gentil e ao mesmo tempo eu fui firme, né? Eu entendo que você queria bolacha. E agora é a hora do almoço. E aqui eu já tô entrando em outra ferramenta, que é firme e gentil. E eu uso a letrinha E. Aí eu uso isso de acolher os sentimentos dele e já fui julgada por acolher ele com um abraço. Eu sei, Ju. E às vezes nem com palavras esse julgamento, e sim com olhares, né? Como se, olha lá, ó, mimando, né? Mimando. E o que as pessoas precisam, às vezes, refletir é que nós não estamos acolhendo o comportamento, né? Nós estamos acolhendo a emoção.
o sentimento, né? Porque se a gente ficar reprimindo esse sentimento, uma hora ela explode, né? Quem muito engole choro, uma hora explode, né? Nós muitas vezes somos prova disso, né? Que a gente vai engolindo, engolindo durante o dia, engolindo, de repente, né? O grito sai como uma necessidade mesmo, de tanto a gente ficar ali engolindo. E a criança também, se ela não poder colocar para fora esse sentimento e a gente nomear o que ela tá sentindo, ela nunca vai ter um vocabulário. Isso, faz tudo por ele, né? Vai ser mimado, daqui a pouco vai dar na cara da mãe, né? Mas nós não estamos concordando com o comportamento, nós estamos permitindo o sentir, né? Validando esse sentimento. Voltando agora, deixa eu me lembrar aqui. Uma frase da Jenny Nelson que ela fala muito, que é uma das maiores frases dela, de onde nós tiramos a absurda ideia de que para a criança agir melhor, ela precisa, né, se sentir pior. E isso é muito verdade, e às vezes se a gente se colocar no lugar da criança, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Ju, se você não participar aqui da live, eu vou tirar você, né? Eu não quero que você fique aqui. Eu quero que, se você não participar aqui, pode sair. Então, eu não tô trazendo pra Ju um encorajamento, algo que ela... não, agora depois que a Cris falou isso, eu vou participar, né? E pode até acontecer, mas talvez por medo de não sair. E não por uma vontade realmente de cooperar e de contribuir com essa live, né? Não nesse intuito de se autoavaliar e pensar assim, poxa, eu tô participando aqui porque tá legal, né? E não a partir dessa ameaça, dessa chantagem emocional de dizer, Ju, se você não participar aqui, eu não quero que você fique aqui, quero que você saia. Então, se a gente se coloca no lugar da criança, né, como ela se sente através dessas punições, esse ressentimento, essa rebeldia que vem, né, essa retaliação, essa vontade de se vingar, isso tudo vem na criança. Ela se sente assim após uma punição, e essa punição afasta a criança emocionalmente da gente, né? E a pausa positiva, ela nos ajuda, né, a nos acalmar para poder conectar e resolver o problema. Então, a gente vai ter que ser o exemplo da pausa positiva, né? Achar como que eu me acalmo quando eu vejo que o meu filho tá ali, naquele momento tão difícil. Como que eu me acalmo? Só respirando, saindo de cena, pedindo pra alguém vir ali me ajudar, tomando água, indo ao banheiro. E quando a gente vai ao banheiro, a criança vem atrás e não tem problema nenhum, né? A intenção não é se afastar. A intenção é que o caminho que você leva da cozinha até o banheiro, que você possa sentar no vaso, a mamãe tá aqui, meu filho, tentando se acalmar. Nesse momento eu tô sendo um exemplo, né? Eu tô mostrando pra ele que antes de tomar qualquer decisão aqui, eu quero fazer isso daqui. Ele, como tem neurônios espelhos, vai fazer isso daqui e a gente vai se conectar e vai resolver o problema da melhor forma possível. Ali eu vou estar ensinando as habilidades de vida que nós listamos no primeiro encontro, né? Vamos lá? Mas, Cris, como nós não somos mães perfeitas e não é essa a intenção mesmo, eu, Cristina Zanata, ainda vou para o lugar de autoritária, eu ainda tenho meus momentos que eu perco o controle, que me perco ainda nisso tudo, que eu fico buscando qual ferramenta que eu uso naquele momento. Eu, Cristina, ainda vou para esse lugar, você provavelmente também ainda vai. E o que a gente faz? A gente repara esse erro. Não se chicoteia, não se chama de burra, não se chama de péssima mãe. Repara. Opa, errei, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O Rafael, um dia, ele foi pro cantinho, né? Nós fomos pro cantinho da calma. E aí, ele saiu, eu falei, filho, volta lá no cantinho se acalmar. E aí, gente, vem o negócio, a questão da educação com respeito. A questão da criança ter voz, a questão da criança ter esse vínculo. Ele olhou pra mim e disse assim, mãe, mas se eu sair e você pede pra eu voltar, isso é castigo? Tá. O que vocês acharam? Mãe, mas se eu saio e você me pede pra voltar, isso é castigo?
E eu falei, é verdade, filho, você tem razão. Obrigado por me lembrar. Realmente, você tem que ficar ali o tempo que você precisa para se acalmar. Né? Eu não posso impor que você tem que ficar lá tanto tempo ou ficar pedindo. É o canto da calma. E então eu tô ainda aprendendo. Percebem que eu ainda tô e o meu filho tá me ajudando nesse processo e a gente junto ali. Nossa, filho, é verdade. Você tem razão. Aí não, da próxima vez, Rafael, você vai lá, se acalma e a hora que você se sentir bem, você sai, né? Porque realmente isso não é castigo. E aí, como que ele sabe que é castigo? Porque a gente conversou sobre isso, né, filho? Aqui em casa a gente não faz castigo, é o cantinho pra se acalmar e, né, então aqui... E tudo bem ele falar como ele se sente, né? Aí ele tá sentindo e foi maravilhoso isso. Pra mim, até outras famílias podem pensar, nossa, né, que piá mais mal educado, né, responder assim. Mas pra mim foi maravilhoso. Pra mim foi, mãe, olha, você confia em mim, eu confio em você, isso daqui me deixou desconfortável, eu não quero que você me coloque lá de novo, porque eu já me acalmei. E tá tudo bem, é isso aí que a gente vai fazer de agora em diante. Então, reparar o erro, né? Eu errei, tá tudo bem, não preciso ficar me chuqueteando, daqui pra frente eu faço diferente. E essa é uma ferramenta da disciplina positiva, que é muito importante, né? Que o erro, ele precisa ser uma oportunidade de aprendizado, e não algo que venha pra culpa, que a gente fica ali... porque a culpa paralisa, né? A gente não vai nem pra frente nem pra trás. E a responsabilidade, e quem não tinha se acalmado era eu mesma. É verdade. E eu devia ter ficado sentada lá no cantinho da calma também, respirando, me acalmando, conversando com ele, pegado um livro. Totalmente verdade. E aí, quando ele traz isso pra mim, é verdade, filho. Tá certo você. E outra coisa, abraços. Deixa eu ver se eu consigo colocar. E ele vive me dando toque, Ali. É muito legal isso. Ele vive me dando toque. Outro dia também eu postei que ele falou, mãe, vai pro cantinho se acalmar que você tá chatice hoje. Ele vive me dando toque. Mas é porque a gente tem esse compartilhamento de poder. Deixa eu ver se... Você quer se secar sozinho ou você quer que a mamãe te seque? Tá aparecendo o vídeo pra vocês? E um colo. Quer um abraço? Quer um abraço? Eu quero. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um abraço. O copo da galinha. Eu trouxe esse vídeo, eu sei que muita gente viu nos stories, mas por que eu trouxe ele aqui? Porque, por incrível que pareça, o abraço é uma ferramenta da disciplina positiva. E pode parecer besteira, né? Mas, às vezes, a gente não para dar um abraço. A gente quer resolver essa situação, a gente quer parar aquele comportamento, a gente quer que a criança pare de chorar. E, às vezes, um abraço é a última coisa que a gente vai fazer lá no final, depois que tudo se acalmou, né? E ali no vídeo eu quero falar pra vocês que eu até tentei outras coisas, né? Eu tentei as escolhas limitadas ali, eu falei se ele queria se secar sozinho ou se ele queria que eu secasse, e não aconteceu. E aí eu lembrei do abraço e ali naquele momento eu fiquei tentando buscar outras coisas e o abraço deu certo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que às vezes nós vamos ter muitas ferramentas, tá? São 52 ferramentas, mas que a gente precisa estar atenta qual ferramenta vai funcionar. Porque não é, né? Então agora eu vou usar essa. E às vezes no momento não vai funcionar. E isso não quer dizer que a disciplina positiva não funcione. Quer dizer que aquele momento requer outra coisa. A necessidade da criança é outra. A minha intenção é outra. Qual que é a minha intenção ali? A minha intenção é parar, a minha intenção é realmente me conectar na hora. E ali o que o Bernardo precisava não era decidir nada. Ele não estava buscando... A necessidade dele não era autonomia. A necessidade dele, acho que era que alguém validasse ali o que ele estava sentindo, né? Que eu tentei falar. O banho tá gostoso e a mamãe desligou o chuveiro. Eu tentei validar aquele momento ali, mas o que funcionou, na verdade, foi o abraço. E eu aproveito falar pra vocês que eu aprendi com a Elisama Santos
que um dia ela falou assim, num workshop dela assim também, sabe? Nessa troca legal de mães, que eu aprendi com elas e agora eu vou repassar pra vocês. Que ela falava assim, às vezes você tem uma maleta cheia de ferramenta. E às vezes você pega uma chave de fenda e tá tentando ali, ó, bater num prego. O martelo tá do teu lado, mas você pega a chave de fenda e tenta bater no prego. Então, às vezes, o problema não é tá funcionando, não tá funcionando. O problema é usar a ferramenta certa, é observar, é tentar olhar o que tá por trás de tudo aquilo, né? Daquele choro, daquele sentimento, de tudo dessa cena, né? E às vezes a gente tem que parar, observar, né? E tentar ali achar a melhor maneira. Então, às vezes eu podia ter pego o martelo, mas eu peguei a chave de fenda. Então, serão muitas ferramentas. Mas o que mais vale é a nossa intenção. Qual que é a minha intenção de educar, né? O que eu quero ensinar? Eu tô realmente conectada ou eu quero só parar aquele choro? Eu quero só que o meu filho pare um pouco? Fica a reflexão. E... Nossa, hoje tá secando bastante. O importante de usar a letrinha E é a intenção que temos, né, Adri? A Adri, ela se formou comigo como educadora parental e nós queremos fazer uma live juntas sobre a intenção, né, atrás dessas ferramentas, né? Que é o que mais vale. Não adianta você ter um mundo de ferramentas e não ter realmente a intenção de se conectar, de entrar no mundo da criança, né? Às vezes a gente tem ferramenta do bom humor, mas às vezes, do senso de humor, mas às vezes você não tá num dia legal e aquela ferramenta não vai cair bem, então você vai precisar de outra. Vamos marcar, né, Adri? E quando eu falo de gentileza e firmeza, a importância do uso do E ao invés do mas. Eu demorei para aprender isso, gente. Olha, eu demorei, porque às vezes eu falava assim, ó, pros meninos. Como é que eu posso dizer? Eu tô vendo, filho, que você tá chateado que teu irmão derrubou. Mas não pode bater. Vocês percebem que, assim, o mas, ele anula a primeira frase. Parece que eu disse assim, não, esqueça o que eu falei ali antes, que tudo bem, mas não pode bater, sabe? Eu entendo que você tá chateado com teu irmão, mas não pode bater. Não. Agora, se eu falo, eu entendo que você está chateado com teu irmão e não pode bater. O E, ele liga uma frase com a outra. Eu não anulo. O mas anula a frase anterior. E o E, ela liga, ela completa. Eu entendo que você está chateado com teu irmão e não pode bater. Faz sentido pra vocês isso? Pra mim foi um divisor de águas. Esse E faz tanto sentido e parece que realmente eu tô falando com muita verdade, com muita intenção, né, no que eu tô querendo passar ali. Porque tudo bem sentir raiva do Bernardo. Tudo bem, é normal, né? Quem que gosta que fique derrubando as torres? Quem que gosta que fique estragando os brinquedos? Ninguém gosta, né? Eu não quero que ele sinta só amor. Não, você tem que amar o teu irmão. Não, aqui em casa, Deus o livre, tem que amar. Não, né? Uma relação às vezes tem frustração, tem, né? A gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente fica magoado com a outra pessoa. E não pode bater, porque a prioridade aqui em casa é se respeitar, né? Nós nos protegemos, nós nos amamos, além de sentir frustração, além de ficar bravo, além de ofender às vezes uma palavra, né? Espero que, faça sentido esse E aí. Esse E pra mim foi muito, muito, muito bom. E vamos lá para minhas anotações, que já é 9h30. E aí eu posso também, por exemplo, quando a criança ela tá ali naquele banheiro, por exemplo, chorando ali, isso tudo é treino, tá? Não vai vir assim tudo. Isso é importante vocês lembrarem que a gente, quando começa a pesquisar sobre disciplina positiva, a gente quer arrumar a casa inteira. A gente quer, nossa senhora, a gente quer fazer mudanças, a gente quer transformar o mundo, né? Mas não, a gente pode ir um cômodo por vez. Essa semana, vejam um comportamento, um desafio que assim te desgasta, que é um gatilho da raiva, que te judia e ali, escolhe uma ferramenta e fica uma semana tentando,
praticando, tentando, praticando e pronto. Não precisa usar todas e não precisa resolver tudo, né? Porque também cansa, né? A gente ficar o dia todo ali. Eu não sou 100% do dia assim, tá, gente? Tem horas que eu também, né? Respiro mais forte, falo mais alto, sabe? Eu também ainda vou pra esse lugar, tá? Estamos aqui falando de mães que querem ser melhores, não de mães perfeitas, tá? E aí, eu posso também, no mesmo momento que eu tô validando aquela emoção do meu filho, eu já posso trazer uma escolha limitada. Eu entendo que você ficou chateado com teu irmão, né? E não pode bater. Você quer que ele te ajude a fazer a torre de novo ou você prefere fazer sozinho? Aí eu já trago uma escolha limitada, eu já dou poder para aquela criança de novo, eu já faço o cérebro dela pensar, eu já faço ela, envolvo ela de novo, né? Para que ela veja que ela consegue sair dessas situações ilesa, inteira. Que tudo bem, vai sentir frustração, vai se sentir chateado e vai conseguir, né? Ela é capaz, ela vai ter essa percepção de que eu sou capaz de influenciar o que acontece comigo, eu posso resolver os problemas, eu faço parte dessa casa, eu contribuo com o que está acontecendo aqui. A minha mãe me dá poder para que eu possa fazer escolhas limitadas ainda, né, conforme a idade da criança. Tá fazendo sentido aí para vocês? Eu anotei uma frase aqui, e lembrando que as frases é só para vocês terem uma base, né? Mas aí vocês vão na casa de vocês fazendo conforme vocês vão sentindo com as crianças. Sinto muito por você ter ficado bravo. Validei. Eu respeito isso. Validei. Mas não a maneira como você tá lidando com isso, né? Então eu não concordo com o comportamento, mas eu concordo com o sentir. Tudo bem, né, o que você tá sentindo. Mas vamos resolver isso. Como que a gente vai fazer melhor da próxima vez? Aqui em casa, quando acontece umas taparias, eu falo, olha, filho, não é permitido bater. Da próxima vez, você pode tentar usar as palavras. O que mais que vocês podem tentar fazer? Eu vou me afastar do irmão, vou correr lá pra cozinha. Ótimo! Se você vê que teu irmão tá tão irritado que ele vai vir pra cima de você, se afasta, né? Deixa ele se acalmar, deixa ele lidar com os sentimentos dele ali, né? Daqui a pouco ele vai conseguir, você se aproxima e você tenta conversar com ele, explicar pra ele que aqui em casa bater não é permitido. Então ali, tentar trazer a criança, envolver a criança para que ela resolva, né? Para que ela, ao invés de dizer, não, então filho, da próxima vez venha me chamar que eu vou resolver tudo. Né? Então a criança tem que ter referências do o que ela vai fazer quando isso acontecer, né? Então, ou você se afasta, ou você segura as mãozinhas do teu irmão para que o teu irmão não consiga te bater, né? Teve uma época que o Bernardo tava com a mania de puxar os cabelos do irmão. E o Rafael tava com os cabelos bem grandão, assim, sabe? Até que chegou um dia ele falou assim pra mim e pro Fernando, acho que eu quero cortar os cabelos. Falei, nossa, mas semana passada eu pedi, você disse que não, né? Que tava tudo bem. Ele disse, mas agora se eu cortar, eu acho que o meu irmão não consegue puxar. Gente, dito e feito. Nós fomos lá, cortamos o cabelo e aí o Bernardo não tinha mais cabelo pra puxar. E aí passou essa fase dele ali de pegar os cabelos do irmão. Agora já cresceu e essa onde ele tava se agarrando ali não passou também. Eu achei tão legal dizer, agora eu quero cortar o cabelo, porque daí meu irmão não pode puxar, né? Achou um jeito de resolver o problema dele. Outra frasezinha legal que eu quero trazer pra vocês é a frasezinha assim que. A frasezinha assim que, ela traz firmeza e gentileza. Se você tá lavando a louça e a criança tá ali nas tuas pernas, eu quero brincar, eu quero isso, eu quero aquilo, você pode falar assim, assim que eu terminar a louça, a mamãe vai fazer tal coisa. Assim que nós guardarmos os brinquedos, nós vamos ler a historinha. Assim que nós tomarmos banho, nós vamos assistir um pouquinho de televisão. O assim que, ele traz firmeza e também ele traz gentileza. Porque eu tô dizendo que não, agora nós precisamos fazer essa atividade, porém nós também vamos fazer o que você tá pedindo, né? Mas assim que a gente terminar de fazer isso daqui.
Então, assim que nós terminarmos essa live, eu vou pedir o feedback de vocês, né, do que como que foi esse encontro de 3 dias. Assim que nós terminarmos essa live, eu vou mandar o link lá no Telegram para quem não conseguiu assistir. Assim que, tá? Espero que também seja útil aí na casa de vocês, eu uso bastante. Assim que a mamãe tomar café, Rafael, eu vou lá no tatame brincar de massinha com vocês. Assim que. Escolhas limitadas já falei, né? E nas escolhas limitadas é muito empoderador nós adicionarmos a frase você decide. Filho, você escolhe. Quando eu trago assim, ó, a criança tá numa fase, não sei se alguém me manda aí um positivo, quem tá com a criança aí numa fase de querer escolher roupa. Quer escolher roupa, quer escolher calçado, quer escolher tudo. Eu acho que é perto dos 2 anos e meio, 3 anos, né? Se eu não me engano. Porque depois eles não querem escolher, depois eles já se viram, né? E aí, nessa fase que a criança, né, ela quer essa autonomia, ela busca por essa autonomia. E isso é muito natural, isso é muito saudável, né? Ela tá querendo também adquirir essa percepção de que ela influencia o ambiente em que ela vive, que ela, né, ela é responsável por responsabilidade, né, autodisciplina. E aí eu posso trazer as escolhas, né? Porque também não dá pra dizer assim, olha lá no guarda-roupa, escolha a roupa que você quer também, né? Porque fazem uma bagunça, deixam tudo desdobrado. E daí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 2 roupas, né? Que esteja de acordo com o que eu quero também, né? Para que seja firme, né? Para que respeite a estação do ano, né? Aí eu posso dizer, filho, qual que você quer vestir hoje? A vermelha ou a azul? Você decide. Você escolhe. E quando eu falo você decide, você escolhe, eu estou dando a oportunidade para que o meu filho tenha poder. Eu tô compartilhando esse poder. Por mais que ela seja limitada, por mais que ela esteja de acordo também com o que, né, qual que ela escolher vai estar de acordo com o que eu quero, eu tô dizendo, você decide. Você escolhe. Na cadeirinha do carro a mesma coisa. Eu posso dizer, você quer colocar o cinto sozinha ou você quer que eu coloque? Você decide. Aí ela vai dizer, e eu coloco sozinha. E aí ela já esqueceu que ela nem queria sentar na cadeirinha, que ela tava chorando, que ela não queria sentar na cadeirinha, porque, meu Deus do céu, né? Então, às vezes, não quer subir pra casa, que acontece muito, não quer subir pra casa, né? Não quer vir pra casa. Aí, quando a gente chega na escada, eu falo assim, filho, você quer subir num pé só ou você quer subir bem rapidão? Você decide. Como que nós vamos fazer? Aí, num pé só. Aí, acho que demora um pouquinho mais. Mas a gente sobe sem choro, a gente sobe sem briga, a gente sobe todo mundo tranquilo, se divertindo, né? Você decide. Num pé só ou bem correndinho? Entrei no mundo dele, aí é outra ferramenta. Entrei no mundo da criança, né? Esse bom humor, para que a criança também aproveite, né, esses momentos, né? Oi, Paula, tudo bem? Obrigada. Vamos lá, né? Aqui também, pra quem tem criança pequenininha aí, é importante falar, ótima ideia de subir a escada, né, Ju? Aqui tem escada aqui em casa, são dois andares, não, é um só. Mas é sempre, né, não quero subir, eu quero ficar aqui embaixo. E aí sempre tem que estar trazendo essas escolhas, né? Você leva a sacola da mamãe, ou a mamãe leva. Aos poucos a gente vai ficando bem criativa, porque a nossa intenção em educar vai mudando. A gente quer trazer a criança para participar, para se envolver. Para quem tem criança pequena, né, é bom lembrar que uma das ferramentas que é muito, 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 né, útil é o redirecionamento, né, a distração dessa criança, porque ela ainda não entende a eficácia do não, né, ela não entende ainda. Se eu disser para vocês, não pensem, né, numa blusa amarela, não pense numa blusa amarela, tá? Isa, não pense numa blusa amarela. Ju, não é pra pensar na blusa amarela agora, tá? Na blusa amarela, não. Agora não, né? Imagine, nós adultos, veio uma blusa amarela na cabeça aí, a criança também descarta o não e só entende, né, o que a gente tá falando. Então, ó, ao invés de... tira da... como é?
Ao invés de não na boca, é tira da boca. Ao invés de, né, a gaveta, não, na gaveta não. Fecha a gaveta. Fecha a gaveta. Eu tô falando o que eu quero que ela faça, ao invés de ficar dizendo não, né? Em vez de ficar dizendo não, fecha a gaveta. Longe da boca, filho. Desce. Vamos pular no chão, né? Ao invés de ficar falando no sofá não, no sofá não, no sofá não, desce no chão. Eu estou convidando a criança para ela cooperar, né? Aqui tem dado certo o redirecionamento, embora tem hora que é difícil, claro, porque a criança, ela veio a esse mundo para descobrir até onde ela pode chegar. E ela vai, com certeza, né, fazer os testes dela, mas nós não podemos levar para o lado pessoal. Porque assim, ontem ainda eu estava assistindo uma live onde a Flávia Pereira dizia assim, como que a criança aprende a andar? Tentando, caindo, levantando. A criança, ela é persistente, gente. Ela é, meu Deus, né? A gente tem que aprender mais com a criança. Ela aprende a andar, ela aprende a falar, imitando, tentando, né? Caindo, levantando, se machucando. Imagine se no primeiro tombo que a criança caísse, ela não tentasse mais caminhar. Então a criança é persistente. É claro que a primeira vez que a gente dizer, né, olha filho, desce do sofá, ela vai subir lá de novo, ela vai querer tentar lá de novo, né? E é a repetição, ela aprende através da repetição. É todo dia nós vamos ter que falar, todos os dias como se fosse a primeira vez, né? E cansa mesmo, né? Mas às vezes a gente tem que pensar o que vale a pena, a energia, gastar essa energia num ambiente calmo, tranquilo, ou gastar energia gritando, brigando, né? Que a gente também no final do dia tá bem cansada também. Vamos lá. Eu acho que eu separei algumas fotos aqui. Gente, como passa a hora! Olha, separei umas fotos aqui pra vocês, né? Algumas dicas de ferramentas. Investir tempo em treinamento, trazer a criança para junto, para que ela participe, ela se sinta importante no lar, ela veja que a divisão de trabalho é importante, que essa contribuição para que a casa esteja organizada, para que ela tenha autodisciplina, que ela entenda quais são as atividades que são feitas durante o dia na casa, por que a mamãe tá ali lavando a louça, por que a mamãe não tá sentada lá brincando, porque se não tiver prato na pia limpo no outro dia não vai ter como almoçar, né? Para que a criança vá percebendo isso conforme a maturidade dela. Aqui, ó, os códigos não verbais, né? Então você pode falar para a criança assim: olha, filho, quando a mamãe estiver no telefone e você quiser falar comigo, segura na minha blusa, que eu vou saber que você quer falar comigo, e assim que eu desligar o telefone, eu vou te dar atenção. Porque a gente sabe que não tem coisa mais irritante que a gente tá no telefone, né? E não conseguir falar, e a criança tá ali, mãe. Aqui, né, a questão da autorregulação, aqui eu passo um pouquinho da meditação para eles, conforme eu também tô aprendendo, porque eu fui aprender a respiração consciente com 30 anos, né? Então, imagine eu com 30 aprendendo para ensinar meu filho, né, para que ele consiga também ter essa autorregulação. Que não adianta eu falar respire se eu não sei respirar, né? O Bernardo tentando ajudar ali, eu lembro que nesse dia eu mostrei para vocês que ele catou toda a sujeirinha, colocou em cima da pazinha e falou: eu vou levar. E ele foi no lixo, gente. E ele jogou pra fora tudo do lixo. E tá tudo bem, né? Eu estou investindo tempo em treinamento, porque se eu não der oportunidade hoje, ele nunca vai conseguir. E tá tudo bem, a gente tem que focar no processo e não no produto final, né? Enquanto ele tem 2 aninhos ainda. Aqui sobre o que eu vou fazer, ao invés de dizer o que eles precisam fazer, né? Então a mamãe vai sentar e vai ler um livro, ao invés de dizer vocês têm que ficar quietinhos aí brincando. Não, eu vou sentar e vou ler um livro agora, para que eles saibam que eu também tenho as minhas necessidades, eu também preciso de um momento, né? A mamãe também precisa se cuidar. Aqui o Bernardo, né, ali em um momento dele que não sabia expressar as suas emoções ainda, né, e eu
tava esperando ele se acalmar, também ao mesmo tempo me acalmando para conseguir me conectar com ele. Isso quase eu não mostro, eu não posto, porque eu acho que quando você tá com a criança assim, não dá nem tempo de pegar celular e também não é essa a intenção, né? Mostrar a criança nessas situações. Aqui também ele tá perdendo a paciência com o irmão, mas eles estão se resolvendo. Tempo em treinamento, deixar que eles façam parte, né? Primeiros passos, levando lixo. Aqui o Rafael se arriscando numa brincadeira que eu tava morrendo de medo que caísse, batesse as partes íntimas ali na vassoura. Mas eu perguntei se ele tava seguro, né? Se ele queria tentar, que a mamãe tava com medo. Mas que eu tava ali. Que nós estávamos respirando. Preparar o ambiente para que a criança se sinta, né, pertencente. O descascar dos ovos. Olha, aqui é o baralho da disciplina positiva. Reunião de família, que nós vamos fazer sábado para falar sobre os irmãos, né? O quadro de rotinas, que eu acho muito legal, que eu acho muito importante. Vale a pena vocês fazerem, respeitando o ritmo da criança. O quadro de rotinas, gente, é como se fosse o cantinho da calma, tá? É algo que tem que ser construído junto com a criança, não é nada imposto. Ó, filho, você vai fazer isso, tá? Tal hora, né? O nosso quadro, eu fui perguntando, filho, o que a gente faz mesmo de noite antes de dormir? Ah, mãe, a gente escova o dente, a gente toma banho, nananana. E aí eu fui, tá, mas primeiro, o que a gente faz mesmo? Toma banho, tá? Depois janta, depois a gente escova os dentes, né? Lê uma historinha, beijo da família e vai dormir. E ali nós construímos o nosso quadro de rotinas. Eu como, né, quadro de combinados. Como que é um quadro de combinados? Eu, assim, ó, não tendo recompensa, né? Aqui a gente não pode, nós não usamos recompensa na disciplina positiva. Nada que traga premiação, recompensa, algo que faça com que a criança faça alguma coisa esperando combinados. Sim, porque o combinado, ele é previamente, né? E aí o combinado a gente usa assim também depois. Olha, filho, e o nosso combinado? Nós não fizemos um combinado? Aí serve como um lembrete, né? A gente usa assim, ó, a gente fez um acordo, lembra? A reunião também de família é isso. Porque depois, ó, na reunião de família nós vamos combinar assim. Quando o Bernardo estiver, porque agora o Bernardo tá assim, né? Que, meu Deus, não dá pra olhar pra ele, que ele... Aí eu falo, filho, ó, quando você vê que teu irmão está irritado, você se afasta, espera ele se acalmar. Aí, se durante a semana eu vejo que o Rafael não tá conseguindo lembrar disso, eu posso falar, filho, o que nós combinamos na reunião de família? Eu posso lembrar ele, para que ele, né, lembre, não, realmente nós falamos disso, mãe, eu lembro disso. E não fique aquele negócio, Rafael, mas eu já falei, Rafael, que é pra sair de perto do irmão. Isso me traz leveza também, porque eu tenho algo lá que já foi conversado. Quadro com figuras, o que pode, não pode, isso igual combinados. Olha, acho que sim, é um acordo, né? Desde que isso esteja relacionado, né, com a atividade, desde que ele esteja a par disso também. Olha, filho, você tá de acordo? Ó, não pode fazer tal coisa. Ó, filho, pode, né? Mas acredito que um quadro de rotinas, assim, né, seja bem legal também. Esse negócio de pode, não pode, isso numa reunião de família, ao invés de um quadro, acho que seria mais interessante, né? Não pode bater, não pode xingar, não pode falar palavrão, não pode isso, para que depois você lembre, né? Ó, filho, lembra o nosso combinado? Isso na nossa família não é respeitoso, né? Você lembra? Do que ter um cartaz lá dizer, ó, isso daqui não pode, né? Isso daqui, ó, não pode. Porque o quadro de rotinas, a gente não vai lá. A gente pergunta pra criança, o que vem depois do banho mesmo? Aí a criança corre lá, agora é escovar o dente. Aí ele já vai pro banheiro. O quadro de rotina, ele vira o chefe da casa. Eu quase não uso. Já tá na porta do quarto deles. Eles já sabem, né? Então eles não reclamam pra escovar o dente, eles não reclamam pra ir dormir, eles não reclamam pra tomar banho, reclamam pra sair. Ah,
pra sair do banho reclamam, né? Mas é porque eles gostam de ficar brincando na água. Tem as canetinhas, tem as bolinhas, tem os carrinhos, né? E a banheira que eles gostam, mas assim, no mais eles sabem. E a repetição, né? Todo dia, né? Escova os dentinhos, toma banho, coloca o pijaminha, lê uma historinha, beijo da família, todo dia, né? Essa coisa. A partir de que idade o quadro funciona? Aqui em casa, ó, o Bernardo tem 2 e ele já consegue falar, porque daí como tem as fotos, né? Ai, talvez daqui 4 minutos vai cair. Como tem as fotos, o Bernardo já consegue ver, né? Ele tomando banho, ele escovando o dente, ele lendo a historinha, ele jantando. Então, ele já associou o que é a rotina ali, né? O que vai fazer. O Bernardo tem 2 anos, eu já uso, tá? Não sei te responder, assim, com que idade, mas acredito que com 2 anos a criança já consiga olhar as fotos, né? Se tiver a foto dela fazendo. Ai, então vai cair, gente. Se vocês não se importarem de voltar quando cair, nós vamos falar um pouquinho sobre encorajamento, né? E finalizar, tá? Então, se cair, vocês voltam, tudo bem? Eu não consegui finalizar, porque é muita coisa pra falar, eu vou lembrando. Eu falei que como eu uso aqui em casa, é uma coisa que eu gosto de falar, né? Vocês sabem, e não deu tempo de falar de encorajamento e finalizar, então se vocês voltarem depois, quando cair, tá? Eu vou estar aqui. Então vamos falar de encorajamento agora. Rudolf Dreikurs, que foi o psiquiatra, ele e o Adler, o Alfred Adler, né? Eles foram a base da disciplina positiva. Então ele disse que a criança, ela precisa de encorajamento assim como uma flor precisa de água. Essa é a base da disciplina positiva. E a outra base da disciplina positiva é que a criança é digna né? Ela tem o direito à dignidade e respeito, né? E nesse quesito a criança tem o mesmo valor que o adulto. Então, claro que a criança não vai trabalhar igual o adulto, ela não é um mini adulto. Mas no quesito dignidade e respeito, ela tem o mesmo valor que o adulto. E agora, falando em encorajamento, ontem até quando vocês me marcavam ali nas publicações, esse encorajamento que move, né? Que me faz agir com o coração. Então hoje eu tô aqui no lugar de uma mãe ainda aprendendo e vamos ainda, né? Muito longe esse caminho porque não tem nada pronto. 2 minutos. Tá avisando aqui que vai derrubar. Então eu tô aqui com coragem, né? Perdendo esse medo, essa aprovação externa que a gente vem de uma criação que... Será que eu sou boa o suficiente? Será que se eu for falar lá, não vão dizer que eu tô fazendo errado? Que eu tô falando com a boca torta? Que eu tô com os cabelos, né, espivetado? Que eu não tô sendo eu? Que eu tô falando groselha? O que será que vão falar de mim? Mas eu tô falando lá de uma coisa que eu goste. Então quer saber, eu nem vou fazer. E aí eu tive que superar o meu medo, porque, poxa vida, se eu tô falando, né, tentando ensinar pros meus filhos que o erro é uma oportunidade de aprendizado, por que eu não vou vir aqui e às vezes correr o risco de errar, correr o risco de falar errado pra vocês alguma coisa, assim, tipo, uma palavra errada, aparentar estar nervosa, ou às vezes travar, esquecer o que eu tava falando, pedir desculpa pra vocês e seguir o bonde, né? Por que eu não posso pedir desculpa? Por que eu não posso aqui me mostrar vulnerável pra vocês e dizer que eu também erro, que às vezes eu também grito, que às vezes eu também vou pro meu lugar de fuga ou luta, que eu também às vezes me pego sendo autoritária, controlando meus filhos. Não, filho, aqui, ó, vamos arrumar aqui, filho. Aí eu percebo por que eu não posso me mostrar vulnerável. Né? Por que eu tenho que vir aqui só num papel assim, mostrando que eu sei tudo? Não, eu sou aquela mãe da disciplina positiva. Não sou. Eu tô aprendendo. Mas às vezes o pouquinho que eu sei pode ajudar você que também tá começando, né? Vai cair, mas nós vamos voltar. Espero vocês aqui de novo, tá? Vou reiniciar o vídeo pra gente falar de encorajamento. Dá pra fazer uma atividade também aqui bem legal e finalizar. Vai cair.